né? Pode abrir a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 2, vamos ler do 14 ao 20. Antes eu queria contar uma história que aconteceu nos Estados Unidos. Um rapaz estava caminhando na beira de um lago, e lá nos Estados Unidos tem muitas essas coisas, eles faziam tipo um cais, né? E ele está passeando nesse cais, ele tropeçou numa corda e caiu no lago. E como ele não sabia nadar, ele começou a se debater. E quando as pessoas perceberam, ele estava afundando e não conseguiu resistir e morreu. Essa história é verdadeira, tá, irmão? Só que quando eles chegaram para tirar ele, já estava sem vida, eles viram que tinha um cara sentado no cais, numa cadeira tomando sol. Esse rapaz era um grande nadador e ele ficou assistindo aquela cena sem fazer nada. A família do rapaz que morreu, revoltada, processou o rapaz. E o processo rodou, até em última instância que o rapaz foi inocentado. O entendimento dos juízes é que ele não tinha obrigação de salvar aquele rapaz. Apesar de saber nadar, apesar de poder ter pulado e tirado o rapaz de lá, ele não tinha obrigação nenhuma. E eu fico pensando quantas justificativas que nós damos às vezes para não fazer o que nós devemos fazer. E Tiago fala assim, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Tá? Está lá em Tiago 4,17. Mas a gente vai ler Tiago 2, do 14 ao 20. E essa história ilustra um pouco o que eu queria falar com vocês nessa manhã. Vamos orar? Pai querido, quero agradecer ao Senhor por essa manhã, agradecer pela Tua presença nesse lugar e agradecer também pela palavra que nós vamos ler, porque a gente sabe que pelo Teu Espírito vem o entendimento, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e que essa palavra possa impactar a nossa vida para a gente sair daqui diferente do que nós entramos, que a gente saia daqui mesmo com os olhos do Senhor, nesse mundo que nós vivemos, transformados pelo Senhor. Que o Senhor continue, Deus, agindo na nossa mente, no nosso coração e também me usando como instrumento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tiago 2, a partir do 14, diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Por acaso semelhante fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecido de roupas e necessidade do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Essa carta de Tiago é uma carta tão... De vez em quando eu leio, tem duas cartas que eu leio sempre, é 1 João e Tiago. E Tiago é irmão do Senhor. Sabe o que é isso? Os discípulos ficavam 3 anos com o Senhor, aprendendo muitas coisas e tudo, mas Tiago, ele passou mais de 30 anos convivendo com o Senhor. E quando a gente lê essa carta, nitidamente a gente percebe o quanto que ele aprendeu com o Sermão do Monte. A gente sabe que os irmãos do Senhor, por um tempo, eles duvidaram, ficaram meio, sem admitir que ele era o Messias ou não, eles tinham vergonha do Senhor, mas quando a gente se converte, Deus traz à nossa memória tantas coisas. Eu fico imaginando quando Tiago percebeu, que Jesus era o Messias, o irmão dele era o Messias.
quantas coisas que ele deve ter pensado, né? Porque ele conviveu com um irmão perfeito. Eu já falei aqui uma vez que o que é difícil você ser irmão de alguém que faz tudo certo. Não é ruim isso? Eu tive um irmão assim, tudo que ele fazia, tirava 10 em tudo, né? E eu era de 6 para baixo, né? Às vezes eu 6,5 e tal. Os professores olhavam, você é irmão daquele fulano. Aquilo me magoava tanto, né? Mas Tiago, ele era irmão de um ser humano maravilhoso e perfeito. E esse convívio com Jesus poderia no começo ser muito incômodo, mas quando ele descobre, tudo se transforma. E essa carta ele escreve para um público judeu convertido. Depois de Atos 1, vou ler Atos 1 para você saber o que aconteceu na igreja. Atos 8:1, tá? Diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, depois da morte de Estevão, tá? Estevão é apedrejado, e aí os judeus vão para cima com toda a fúria contra os cristãos. Aqueles cristãos que converteram lá na pregação de Pedro, lá no começo de Atos, muitos deles começaram a crescer no conhecimento da fé e tudo, né? E fala assim, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia, Samaria, alguns homens piedosos sepultaram Estevão, esse é o contexto, tá? Então, essas pessoas que saíram perseguidas, se dispersam por todo lado, é para esse povo que Tiago escreve essa carta. Um povo perseguido, um povo com medo, né? E por isso que é tão importante essa carta. É uma carta em meio à perseguição, em meio à preocupação de Tiago, né? Era para onde esse povo estava, aonde esse povo estava fugido e tudo, como que seria o testemunho deles. Não é uma carta muito teológica no sentido, é teológica, mas não é muito no sentido de aprofundar na fé, mas é uma carta prática. É uma carta que é um desafio ao cristão. Né? Não é tanto uma carta para mostrar quem é cristão e quem não é, mas é uma carta para desafiar o cristão a ser e agir como um cristão, como o mestre o Senhor Jesus. Né? Então, ele como líder da igreja, e Tiago foi o que presidiu o primeiro concílio, né? Não foi Pedro, foi Tiago, lá em Atos, que teve uma controvérsia entre os judeus, os judaizantes com Paulo e Barnabé sobre a circuncisão, sobre várias coisas, e Tiago é que bate o martelo, tá certo, professor? Isso, Tiago é que bate o martelo ali, e ele escreve essa carta com o intuito de encorajar as pessoas a serem cristãs, seguidoras de Cristo, com todo o afinco, com toda a coragem, né? Então, o capítulo 1 de Tiago, ele fala sobre a questão da fé, perseverança, sobre sabedoria, né? O capítulo 2, ele vem com essa questão das obras geradas pela fé, né? E ele fala sobre a questão de 3 tipos de fé, né? A fé morta, a fé demoníaca e a fé ativa, que é aquele desafia tanto eu como você a praticar, uma fé que é vista pelas pessoas, né? A primeira coisa que a gente vai ver, semana passada a gente estudou sobre o único meio de salvação, né? Graça mediante a fé, né? E aí você pode ter um pouco de... Peraí, a semana passada o pastor falou que é só fé, agora ele fala de obras, né? Então a gente tem que entender um pouquinho disso. E Tiago começa com 2 perguntas. Que proveito tem uma pessoa dizer que tem fé e não tiver obras? Eu tenho certeza, se você não é cristão, mas se você
conviveu com alguns cristãos e você olha para a vida deles e fala, isso aí para mim não é cristianismo. Não é assim? Basta você olhar para o Congresso Nacional, para os cristãos que estão lá, e você olha e fala, mas isso para mim não é cristianismo. Incomoda a gente ver um cristão que fala e fala, mas não vive. Não incomoda? Mas e a sua vida? Como que é a sua vida? Como, se eu pedisse para uma pessoa avaliar a sua vida aí e tal, uma pessoa que convive com você, né? Sua esposa, seus filhos, né? Não pergunta para os meus não, tá? Eles vão contar algumas coisas que vocês vão gostar. Mas é interessante que ele faz essa pergunta, a primeira pergunta é essa, e a segunda é, por acaso, semelhante fé pode salvá-lo? E essa é a questão, Romanos 4 da semana passada, a gente fala que só fé, deu ênfase à fé, justificado por fé, não por obras, mas Paulo em Romanos, Paulo em Efésios e Gálatas, ele está falando sobre uma fé que conduz à salvação. É quando eu creio no Senhor e aí eu me vejo salvo, né? Tiago, ele está falando de uma fé prática, uma fé que opera após a salvação, uma fé transformadora. Por isso que quando a gente encontra uma pessoa que realmente ela teve um encontro com o Senhor e muda tudo que ele fazia. Se ele roubava, ele não rouba mais, se ele bebia, ele não bebe mais, se embriagar, né? Se ele mentia, ele não mente mais. É uma fé que você olha e fala, alguma coisa aconteceu, né? É uma fé que lá em Atos ele fala assim, e ali os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, que eles viviam tão querendo parecer com Cristo, que as pessoas reconheciam ele como os cristãos. E é esse o ponto que nós temos que pensar, né? Então, Paulo ele escreve de uma forma mais teológica, né? Tiago ele escreve de uma forma prática. Paulo, ele fala que, Tiago ele fala que fé e obra são inseparáveis. É isso que ele está querendo dizer aqui. Paulo fala que nós somos justificados diante de Deus por fé. Tiago fala que nós somos justificados pelos homens por causa da nossa fé. Eles olham para nós e veem, esse realmente tem fé, né? Paulo fala de uma fé que Deus enxerga. Tiago fala de uma fé que o povo que está à nossa volta enxerga em nós. E é isso que deveria mexer muito com a nossa vida. Eu pensar como que as pessoas me enxergam como cristão. Como que a pessoa me olha e fala, esse realmente, né? Paulo vê a raiz, né? Quando você está enraizado na fé. Tiago enxerga os frutos. Jesus fala, pelos frutos conhecereis aqueles que são meus. Pelos frutos conhecereis aqueles que são meus. Aqueles que me pertencem, né? Lá em Mateus, Jesus fala assim, assim brilhe também a luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, quando a pessoa vê a minha forma de agir, ela glorifica a Deus. Agora você imagina, ele está falando sobre, Tiago está falando para uma igreja, para um povo, e está falando para eles, olha, pensem sobre isso. Será que a fé que vocês dizem que têm, ela é vista? As pessoas enxergam, né? Não é aquela coisa de você gritar em alta voz que você crê, não, né? Tem um autor, Alexander McLaren, que ele fala assim, as pessoas que mesmo vivem a sua fé, as anunciam em voz alta, né? Eu creio em Cristo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí a pessoa olha para a vida dela e não vê nada. E nós temos que entender que se eu digo que eu sou cristão, eu estou defendendo um nome, né? O nome de um homem perfeito,
que não me salvou para que eu continue sendo como eu sou, né? Uma vez eu estava conversando com um jovem, ele falou assim para mim, eu sou desse jeito mesmo. Ele tinha brigado e eu estava tentando apaziguar a briga, eu falei com ele, ele falou assim, eu sou assim, se não gostar, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei para ele assim, é assim que Jesus quer que você continue? Por que Jesus te salvou? Para ser como você é ou para ser uma nova criatura? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo fez novo. Para que nós somos salvos? Para ser moldados por Deus, para sermos como Cristo. E como Cristo, como que Cristo agia? É esse o grande ponto, né? A fé que trabalha, ela é genuína, ela é que revela quem é o nosso Senhor, né? E tem algumas características da fé morta. Primeiro, a fé morta é inoperante. Olha, vamos ver de novo os versículos. O 15 fala assim, se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupas, necessidades e alimentos cotidianos, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si mesmo, está morta. Então, uma coisa que a gente tem que entender, uma fé morta, ela não opera, não age. Ela não muda diante do que vê. Aquela história que eu contei no começo, eu não sei se a pessoa que estava sentada lá na cadeira tinha fé ou não tinha, mas ele estava totalmente passivo, ele estava olhando para uma cena terrível, sem fazer nada, né? Será que se nós estivéssemos à beira daquele lago, com aquele homem afogando, a gente ia fazer alguma coisa? Eu já afoguei, eu sei como que é ruim. Eu lembro que o meu irmão falou assim, pula nesse rio aí, vê se é fundo. Eu nem sabia nadar, eu peguei e pulei. Quando eu saí, eu tentei, sabe quando você quer pegar pé e afunda? E aí eu nunca bebi tanta água na minha vida. Engoli água e saía. De repente só vi um cara pulando assim. Tchum. Ele afundou e pegou meu pé e levantou. Nossa, eu abracei aquele cara que ele falou, calma, você vai me afogar junto. Mas acho que tinha uns 10, 11 anos. Depois eu fiquei com uma raiva do meu irmão. Esse meu irmão que era bonzinho, tá? Fiquei com uma raiva dele. Porque falou, pula aí. Eu falei para você pular, para você ver se dava a pé, né? Mas eu já pulei. Mas eu fui salvo ali, meu Deus do céu, né? Depois eu nunca mais vi aquele rapaz, eu sei que ele pulou e me salvou. Mas se a gente tivesse, talvez, naquela condição, talvez a gente ficasse meio paralisado, não sei o porquê que o cara não tomou essa atitude de ir lá, só que ele foi ali inoperante, ele não fez nada, né? Não age diante daquilo que ele está vendo, não toma uma atitude. E Tiago está falando, olha, vocês estão vendo essas pessoas em necessidade da igreja, vocês não estão fazendo nada. Pense sobre isso. A fé também morta é indiferente. Que é triste ser indiferente. Você já pensou nisso? Você não se importar com as pessoas, você está vendo as coisas ao seu redor e não se importa com a injustiça, não se importa daquilo que é errado, né? Aqui ele está falando de uma pessoa que não tinha alimento nem roupa, ele está falando de pobreza, pessoa pobre mesmo. Não é que a pessoa estava nua, ela estava com uma roupa, né? Estava uma roupa que caracteriza a pessoa sem condição, com fome, né? Tem um autor que fala assim, que essa família não precisava de um sermão, precisava de uma refeição, né? Essa família não precisava de estar na sala, né? Essa família precisava estar numa cozinha, sendo alimentada, né? Não que não precise da palavra de Deus, precisa. Mas às vezes a pessoa vem e a necessidade dela é sentir que você se importa com ela. Que você olha para essa pessoa e fala, eu vou estender a mão.
né? Aquecei-vos e fartai-vos, essa é a resposta, né? Eles falavam isso, mas não fazia absolutamente nada, né? Não há engano sobre a necessidade das pessoas, elas tinham realmente necessidade. Eu sei que às vezes as pessoas vêm até a gente para explorar, né? Você já viu, você já passou por isso, a pessoa chega para você, eu estou precisando, lá em São Paulo e também, acredito que em Taubaté, tem pessoas que são mendigas profissionais, já viu isso? Ela tem um ponto, né? Eu lembro, há muito tempo atrás, falaram para mim de um homem que estava vendendo o ponto de mendicância dele lá em São Paulo. Ele tinha um carro muito bom, ele saía daquela mendicância à noite, escondido, entrava no carro dele e ia, né? Usava essa situação dele, né? Tem uns até machuca a perna para mostrar, né, a ferida aberta ali, para comover as pessoas. Virou uma profissão. Eu tive um rapaz uma vez, ele não tinha perna mecânica, né? Ele fazia um orçamento para fazer uma perna, né? Ele pediu o orçamento mais caro que tinha e ele ia de lugar em lugar pedindo ajuda. E ele nunca fez a prótese, nunca fez. A ideia dele era ganhar dinheiro. Ele comprou um terreno, construiu uma casa em Lorena, ele morava em Lorena. E um dia eu abordei ele e falei, olha, você está fazendo errado. Eu falei, mas o que você tem? Você pode me ajudar de que forma? Você vai falar do que eu estou falando, você está enganando as pessoas, né? Preguei o evangelho para ele, mas era o meio de vida que ele usou, né? E ele justificava do jeito que ele queria justificar, mas é errado, né? Mas aqui, Tiago não está falando de uma pessoa que está mentindo sobre a situação que ele tinha. Ele está falando, olha, as pessoas estão precisando. Vocês olham, veem, né? E nós temos que ter sabedoria para discernir como agir, né? Eu e a Zita, a gente tem um costume, quando a pessoa vai pedir alguma coisa lá, eu estou sem gás em casa, assim, a gente fala assim, me dá um endereço que nós vamos lá. Teve uma vez a gente comprou pão, levei dinheiro para comprar gás para a pessoa, arrumamos tudo direitinho, a Zita arrumou um bolo, né? Todo mundo sabe do bolo da Zita, né? E nós fomos na casa, não existia nenhum endereço, né? Teve um outro que pediu leite para a criança dele que tinha leucemia. Eu não sabendo que não existia isso, liguei para o meu cunhado, que é médico, falei, existe isso? Falei, não existe isso, não. Aí eu falei assim, não, mas o meu cunhado, o cara ficou com tanta raiva, o que seu cunhado tem com fé? Você quer lá? Eu falei, não, ele é médico, ele sabe. Ele falou, então, né, e vai embora. Existe leite para leucemia? Não sei. Não existe. O Adilson falou para mim que não, eu acredito nele. A gente tem que saber que tem pessoas que querem enganar, mas tem pessoas que realmente estão necessitadas. A gente tem como saber, né? O terceiro ponto da fé morta, ela é impenitente. A pessoa justifica o não fazer o bem, né? Aqui ele fala no 16, e qualquer de vós que dizer, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, né? Está falando, vamos em paz, tal. Ele sabe que a pessoa precisa, não quer fazer o que ele devia fazer, manda a pessoa embora sem fazer nada, né? Vou orar por você, né? Você já viu isso? Vou orar por você, mas você não estende a mão para ajudar a pessoa, né? Então, é aquela que você justifica o não fazer. Se você está passando por essa situação, é falta de fé. Você não tem fé, porque quem tem fé não tem necessidade, né? Talvez a pessoa esteja numa situação difícil, né? Mas nós justificamos o não fazer o bem. Eu vi aquele cara se afogando, mas não tem obrigação. Não é minha obrigação. E se eu pular e morrer também? Né? E se eu pular lá e tal, e aquele cara me afunda com ele? Não, né? E a fé verdadeira, ela gera em nós o agir, vida. Agir é vida, né? Eu lembro quando o meu filho nasceu, o meu segundo filho, e ele ficou um tempo, né? Já contei essa história. Mas você que sabe dessa história, fica quieto. Os que não sabem, na hora que ele foi nascer, ele virou o corpinho dele e ficou estrangulado, né?
e o ombro não deixava sair. O médico, com muita habilidade, foi tirando, tirou e conseguiu tirar, né? A Zita, muito sem fé, ficava, ih, meu filho não tá. Meu filho não chora, e eu ali esperando, olhando. Aí a doutora Kathleen, não esqueço o nome dela, ela pegou o meu filho, pôs assim, virou, bateu nas costinhas, virou, e ele não chorava. E aí eu comecei a ficar preocupado, porque ele estava roxo. Já viu uma criança roxa? E ela começou a, né? Aí ela entubou, aspirou um líquido que estava no pulmão, né? Acho que é isso. E quando ele fez assim, ó, aí eu falei, ele está vivo, né? E a Vita, ele não está chorando, ele não está chorando. Eu falei, ele é homem, é meu filho, vai chorar. Aí a médica pegou, deu um tapinha na bunda dele e ele começou, está vivo, está vivo, sinal de vida. Ele deu sinal de vida ali, né? O que Tiago está falando é, se você tem fé, mostra. A fé em Cristo gera vida, transforma a nossa vida, né? Fé morta são palavras sem atitude. Falo e não faço. Sem envolvimento pessoal. Muitas vezes nós somos assim, é preferível não se envolver. Eu falo assim, se você evangeliza uma pessoa, você está comprando um problema para você. Aquela pessoa vai te dar trabalho, porque se ela nascer de novo, é um bebê na fé, chora, precisa da sua ajuda. Né? Se você não está disposto, não se envolva. Se você quer viver bem na igreja, venha, senta no banco, assista o culto. Oi, o culto foi muito bom. Hoje não gostei do culto. Né? E vai para casa e viva a sua vida, a sua semana, sem manifestar nenhuma mudança. Não se envolva porque dá problema. Paulo fala, aquele que quer viver piedosamente no Evangelho será perseguido. E Tiago está falando para esse povo, olha, a fé inoperante, ela não gera vida, ela é terrível. O segundo tipo de fé que Tiago fala aqui é a fé demoníaca. Ele fala assim, ó, crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. O diabo sabe quem é o Senhor, né? Lembra quando Jesus ia expulsar demônios? Ele falou, que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Quando o diabo olhava para Jesus, ele sabia quem ele era. Ele sabia que Deus era um só. O diabo é monoteísta. Ele sabe que Deus é um só. Esses deuses que existem no mundo aí não são para ele, né? Ele incentiva a pessoa a crer em ser idólatra e tudo isso ele incentiva porque a pessoa está perdida, né? E Tiago, nesse texto, ele cita Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Tem muitas pessoas que creem nisso. Mas o problema é que no versículo 5 fala, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento. Fé demoníaca é o reconhecimento sem relacionamento. Tantas pessoas são religiosas, conhecem parte da Bíblia, mas não se relaciona com o Senhor. Não tem relacionamento com Deus. Citam versículos, rezam como a Bíblia mostra, né? Mas não tem relacionamento de amor a Deus. Porque o amor a Deus, sobre todas as coisas, reflete o amor ao próximo. Por isso que quando Jesus fala para aquele mestre da lei lá, ele fala, qual é o mandamento mais importante? Amarás, pois o Senhor teu Deus, ele cita Deuteronômio 6. Qual o segundo? Ele fala assim, amará o próximo como a ti mesmo. Jesus fala, faça isso. E ele fala, Senhor, quem é meu próximo? Quem é meu próximo? E quando a gente começa a pensar, quem é o meu próximo? Às vezes vem pessoas que eu não quero que seja minha próxima. Pessoas que eu não quero nem olhar, nem colocar
a minha a disposição, né? O eis-me aqui para estender a mão para aquela pessoa. Então, fé demoníaca é reconhecimento sem relacionamento, também é reconhecimento sem aceitação. Eu não aceito Jesus como Senhor da minha vida. Eu sei quem Ele é, mas eu não quero que Ele governe a minha vida. Né? Não quero que Ele governe a minha vida. Religião que crê num só Deus, o cristianismo, de uma forma geral, tá? O islamismo, o judaísmo, eles creem num só Deus. Qual que era a maior luta de Jesus com aqueles religiosos que viviam? Eles criam num Deus só, mas eles não queriam se relacionar com o Pai através do Filho, que é Jesus. Por isso que Jesus batia tão pesado neles. Eles olhavam para Jesus, eles falavam que ele era filho de Abraão, nós falamos isso semana passada, nós somos filhos de Abraão, nós somos da lei, mas não tinha aceitação, eles não criam e não queriam crer que Jesus era o Messias. E muitas pessoas religiosas criam até, falam em Deus e tudo, mas não aceitam o senhorio do Senhor Jesus na vida. E o senhorio do Senhor Jesus faz com que eu haja conforme Ele quer, conforme o conhecimento que Ele me passa. João 1,14 fala assim, deixa eu ler aqui para vocês. Vou ler 2 textos. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus se fez carne, é o Deus que se fez carne. E você só se relaciona com Deus Pai se você entende e crê que Jesus é Deus. Que Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, viveu entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Esse é um ponto. 1 João 4, 7 a 10. E esses textos que eu estou falando, a gente só consegue fazer com relacionamento com Deus. 1 João 4, 7 em diante diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Conhece a Deus. Todo aquele que ama conhece a Deus. E aqui está falando o amor entre os irmãos. Aqui está falando do amor de relacionamento, em que a pessoa olha para você e sente que você a ama. Né? Essa semana eu vi um testemunho, depois eu vou continuar a ler, de um rapaz que perdoou a pessoa que matou o próprio irmão. E ele fala uma coisa, no momento ele fala assim, eu te amo, porque Cristo me ensinou a te amar. Dentro do julgamento. E fala para a pessoa, se você quer aceitar Jesus na sua vida como Senhor, aquela pessoa fala, quero. Ele sai do lugar dele, apesar do juiz não pode fazer isso, ele sai do lugar dele, vai e abraça aquela pessoa que tinha matado o próprio irmão. Só Jesus faz com que isso possa acontecer, irmãos. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O diabo não ama o Senhor, o diabo odeia o Senhor, ele odeia tudo que Deus criou. Ele odeia. E às vezes pessoas que a gente convive não amam a Deus, porque não se relacionam com Ele, não se rendem a Ele. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para que vivemos por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Sabe o tamanho desse amor? Jesus veio para morrer na cruz, para pagar os nossos pecados.
Esse é um amor sacrificial. E é um amor que fala, se você ama a Deus, você tem que amar dessa forma. A fé demoníaca é a reverência sem arrependimento. Os diabos se prostravam diante de Deus. Que tem o nós contigo, Senhor, né? Mas não se arrependiam dos seus pecados. O 19 fala assim, olha, crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Esse tremor aqui é de pavor, né? Eles olhavam para Jesus e ele falavam assim, o Senhor veio nos condenar antes do tempo? Né? Eles sabem o destino deles. Eles sabem que eles vão ser condenados, né? Mas se nós olharmos para o Senhor, reconhecermos quem Ele é e não nos arrependemos dos nossos pecados, a nossa fé pode ser tanto morta como demoníaca. Por isso que Jesus sofria por Jerusalém. Ele olhava para aqueles homens e Paulo falava, vocês conhecem a Deus sem entendimento, sem se render a Ele como Senhor. É diferente, às vezes a gente vive a vida da nossa sem que o nosso comportamento não seja aquele de reverência e de prostrar diante de Deus, mas com arrependimento mesmo. De olhar para nós e dizer, Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Perdão. O que o Tiago está falando aqui, esses dois tipos, a próxima pregação que eu fizer, eu vou falar sobre a fé verdadeira, a fé transformadora. Eu vou usar o exemplo de Abraão, né? E de Raabe, que está falando aqui no final desse texto. Mas eu queria que você pensasse sobre isso essa semana. Que tipo de fé que você tem? Se eu falasse com as pessoas que você conhece, perguntasse sobre como é a sua vida, se você realmente tem vivido uma vida de temência ao Senhor, de reverência com arrependimento, com transformação. Tem um rapaz que ele queria fazer um teste para saber se o patrão dele aprovava ele ou não, então ele ligou se oferecendo para trabalhar, né? Ligou e a secretária atendeu, falou, eu quero falar com o fulano, sabe o que é? Sobre o emprego. Aí o cara atendeu e falou, olha, eu queria falar para você que eu sou muito bom no que eu faço e tal, e falou. Eu falei assim, não, eu não preciso, eu já tenho um funcionário muito bom. Eu já tenho um funcionário que tudo que eu preciso, ele faz, né? Aí ele desligou o telefone e ficou muito contente, porque era ele esse funcionário, né? Então, às vezes, né, quem vai mostrar que realmente a minha fé não é obra, são pessoas que convivem com a gente. Pessoas que vão olhar para mim, para você e falar, esse realmente é cristão. Não que você não vá cometer pecados, mas o cristão, ele se arrepende, ele pede perdão, ele restaura. O cristão, ele se importa, ele não deixa a pessoa sair sem alimentar, sem vestir, sem cobrir. Ele não olha para as pessoas como objetos, né? Ele olha para a pessoa como ser humano. Ser humano que precisa do Senhor. Qual que é a preocupação de Tiago? Tiago estava preocupado com essa igreja que se dispersou, que foi para o mundo, mas que tinha que ter um testemunho vivo e verdadeiro de quem era o Senhor. Essa era a preocupação. Essa era a preocupação de Tiago. Sejam relevantes para que o brilho do Senhor esteja na vida de vocês. Seja relevante aonde você for. Né? Na escola, na sua escola, seja um jovem, jovem, não tem coisa mais
especial de que você chegar na onde você estuda e as pessoas olharem para você com esse eu não posso convidar para fazer nada errado que não vai fazer. Esse tem um comportamento realmente diferente. Deus é glorificado com isso. No seu trabalho, né? Quando pessoas fingem que estão trabalhando, dormem até mais e tal, e você está ali firme, trabalhando, fazendo aquilo que é certo, você é referência. Eu tinha um amigo do meu irmão, depois se tornou meu amigo, ele trabalhava na Volks, e quando ele chegava, ele já vem aqui, ele desmanchava rodinha, né, fala. Ele chegava, as pessoas paravam de contar piada, né? Às vezes uma pessoa chegava para ele e disse, explica para mim isso aqui. Ele era a referência de uma pessoa correta, de um caráter correto. Porque o tempo vago dele, ele estava lendo a Bíblia e orando. Não para aparecer, não, ele era assim. Buscava a presença de Deus em todo lugar. E ele era a referência. Pode saber, se você tiver um comportamento assim como o Tiago está falando para a igreja, que a igreja tenha, pessoas vão se aproximar de você para perguntar do Deus que você serve. Eu lembro de Ruth, as mulheres estão estudando algumas passagens sobre Ruth. Apesar de Noemi ter tanta dificuldade e tudo, mas Ruth fala assim, o seu Deus é o meu Deus. Porque ela viu alguma coisa em Noemi que realmente fez diferença na vida dela. Pense sobre isso. Como a sua vida cristã tem sido vista pelas pessoas. Mesmo na igreja, tá? A igreja às vezes é difícil, porque a igreja a gente entrou na porta, a gente, agora eu sou super espiritual. Paz do Senhor, irmãos. Né? Saiu da igreja, né? O diabo da paz do Senhor. Estou falando que a gente tem que tomar cuidado. Porque o cristianismo, ele é muito daqui para fora. Daqui para dentro, a gente usa uma máscara às vezes. Não deveria, mas às vezes a gente faz isso. Dali para fora, é onde a gente vai para esse mundo difícil e a gente testemunha de quem é o nosso Deus. Amém? Vamos orar? Não perca o próximo capítulo.